bolsa de lá se tornou o melhor termômetro para avaliar o clima de insegurança do mercado para uma provável volta de Cristina Kirchner à presidência. Ela é candidata a vice na chapa liderada por Alberto Fernandes. Às 3 horas, o índice Merval caía mais de 33%. A cotação do dólar subiu no mesmo ritmo, mais de 30%. O atual presidente Maurício Macri tenta tomar medidas desesperadas aí para conter a desvalorização da moeda. Ao meu lado está aqui o editor de internacional Marcelo Favalli. Tudo bem, Favalli? Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde para todo mundo. Bom, ele vai nos explicar, né, porque a eleição primária aí mexeu tanto com a economia do país. E quem também nos acompanha nessa conversa é Matheus Oliveira Pereira, que é professor de Relações Internacionais, já está aqui com a gente também, da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador no Instituto Santiago Dantas. Também boa tarde para você. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos começar falando da parte econômica, que o Favalli tem muito a que nos explicar, né? Exatamente o que aconteceu hoje, são eleições primárias, eleição valendo mesmo só em outubro, mas a Argentina, que já está com uma economia muito ruim, reagiu pior ainda, né, Favalli? Pois é, mais uma vez, boa tarde, Paula, boa tarde para todo mundo que nos assiste. Você não precisa ser nenhum economista, nenhum perito em relações internacionais para saber que economia e política andam de mãos dadas desde sempre. Pois bem, a gente viu isso no cenário argentino nesta segunda-feira. Algo que se já previa na semana passada, só que com números muito positivos. O índice Merval, que rege a Bolsa da Argentina, por exemplo, subiu 8 pontos percentuais na sexta-feira, esperando uma provável vitória numa parcial nessas primárias que aconteceram no final de semana, supondo que o grande vencedor seria a grande vencedora seria a chapa Maurício Macri-Miguel Pichetto, o atual presidente da Argentina, que tenta a sua reeleição. Pois bem, qual foi a grande surpresa dos eleitores, dos analistas e principalmente do mercado? É que deu o contrário. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que é a chapa de oposição, saíram muito na frente. A diferença entre as duas chapas está em, acreditem, 15,5 pontos percentuais. Os analistas mais pessimistas achavam que haveria um impacto técnico, mas que o atual presidente Maurício Macri sairia dessas prévias pelo menos com um passo na frente. Não, ele está muitos degraus atrás, porque até então, até a semana passada, o que se tinha? Levantamentos feitos por índices de pesquisas de opinião, levantamentos tradicionais feitos pela imprensa e por empresas especializadas para saber a preferência do eleitor. Mas na democracia argentina existe, da história recente, né, para cá, existe um mecanismo até muito inteligente, que é chamado lá PASSO, que é a sigla para primárias abertas, simultâneas, acontece em todo o país, e obrigatórias. É mais ou menos, ao grosso modo, como se fosse um vestibular. Você vai estreitando a lista. No começo da corrida eleitoral, entram muitos partidos, muitos candidatos à presidência. E aí há um afunilamento com esse passo. Só os candidatos que mais pontuam nessas prévias, nessas preliminares, é que realmente agora entram na etapa final da campanha eleitoral, que vai ser na última semana de outubro esse ano. Então, são esses partidos, esses candidatos que, por exemplo, vão ter direito a uma campanha em rádio e televisão, vão participar dos debates. É como se fosse um vestibular. Se esperava, então, que Maurício Macri tivesse uma certa vantagem? Não. Agora, a gente não tem pesquisas de opinião, a gente tem uma participação dos eleitores efetiva e nos traz dados concretos da situação política, da disputa política. Neste cenário, não só Cristina Kirchner, candidata a vice-presidente, e Alberto Fernandes, ou então o líder da chapa, tem uma enorme vantagem que, se continuar uma crescente nesses números até o dia 27 de outubro, essa chapa pode ganhar em primeiro turno. Esse é o cenário político. Passado por econômico, foi o seguinte: o mercado não esperava por isso. Estava subindo 8 pontos o Merval na sexta-feira, achando que Maurício Macri continuava na frente nas pesquisas. Não, agora que a gente tem dados concretos, o índice Merval ele está derretendo, ele cai vertiginosamente. Cair 33 pontos numa bolsa de valores importante, como é da Argentina, parece o crash de 29 da Bolsa de Nova York. É uma queda muito expressiva. A gente tem que ficar muito de olho, porque isso reflete negativamente também na nossa Bolsa de Valores em São Paulo, a B3, porque intimamente estamos ligados com os argentinos em termos econômicos e políticos também. A cena que a gente tem aí ao lado esquerdo da tela é o seguinte: a imagem das casas de cotação de
pesos argentinos nas principais casas de câmbio lá na Argentina. Percebam ali, 56 pesos argentinos são necessários neste momento para comprar $1, 63 pesos, €1 e aí 14 pesos argentinos para R$1. É uma enorme desvalorização em relação às três principais moedas que balizam a economia argentina. Agora, daqui para frente, a gente tem que fazer uma leitura política para saber se a situação econômica vai mudar. E aí eu trago a conversa aqui o professor Matheus, que além de lecionar relações internacionais, tem pesquisas ali muito assertivas e muito precisas com o cenário argentino. Matheus, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite de entrevista. Eu queria te perguntar, que leitura que você faz? Surpreendente esse fato de Fernandes e Kirchner, essa chapa aí de vice-presidente e presidente, estar tão na frente. As pesquisas de opinião não tinham enxergado tanta diferença. Ao que você imagina que se deu essa diferença tão elástica em tão pouco tempo? Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. Como você tinha mencionado anteriormente, né? Assim, a expectativa era que seria uma diferença muito estreita, uma diferença talvez entre 2, 3 pontos, até um empate técnico. Essa expectativa começou a ser revertida agora no final de semana, de sexta para sábado, começou a se especular que poderia haver de fato uma vitória do Alberto Fernandes, mas ninguém previu que essa vitória poderia acontecer pelo índice que se deu no final, que é uma diferença de 15 pontos percentuais, que é muito elevada. Quer dizer, tem uma peculiaridade do sistema eleitoral argentino que eu acho importante destacar, que é o seguinte: para que você vença a eleição na Argentina em primeiro turno, não é necessário alcançar 50% dos votos mais um, como é aqui no Brasil, por exemplo. A eleição pode ser resolvida em primeiro turno, ou se o primeiro colocado faz 45% dos votos, ou se ele faz 40% dos votos e tem uma diferença de 10% em relação ao segundo colocado. O que isso quer dizer? Que se esse número de hoje se reproduz no dia 27 de outubro, a gente tem eleição em primeiro turno da chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Por que isso aconteceu? Por que esse resultado tão inesperado terminou se configurando? Eu acho que tem duas coisas muito importantes aí para a gente ter em conta. A primeira é o impacto que a crise econômica está tendo sobre a população argentina. Eu acho que a população reagiu muito à situação de deterioração da economia que vem sendo muito forte no país nos últimos anos. O Macri assumiu a presidência em 2015 prometendo pobreza zero e hoje a Argentina voltou a ter índices de pobreza superiores a 10%. O desemprego está crescendo, a inflação não cede, então a situação econômica da sociedade ela piorou bastante nos últimos anos. Aliado a isso, eu acho que a gente tem que reconhecer um mérito estratégico da ex-presidenta Cristina Kirchner, que fez um movimento bastante arriscado, um movimento que pegou todo mundo de surpresa, lá no mês de junho ainda, final de maio, começo de junho, que foi declinar de sair candidata a presidente, como todo mundo esperava que ela faria, e aceitar ser vice do Alberto Fernandes, que inclusive era um sujeito com quem ela nunca se deu muito bem. E esse movimento terminou sendo bem sucedido naquilo que foi, a meu ver, a principal causa dele, que era tentar ampliar o espaço da coalizão peronista, tentar atrair setores do peronismo que não são muito afeitos à Cristina, que não queriam estar unificados em torno da liderança dela. Então ela deu um passo atrás, assumiu a candidatura a vice e com isso ela conseguiu atrair outros setores do peronismo e aí é uma lição que a gente extrai da história da Argentina: quando o peronismo vai unificado para uma eleição, é muito difícil vencer o peronismo. Eles têm uma capacidade de mobilização, uma capilaridade social muito profunda. Então, acho que somando esses dois fatores, a gente tem um pouco do que explica esse resultado inesperado. Pois é, Matheus, eu vou esperar um segundo momento aí para a gente falar de peronismo, que nessa eleição tem um recorte muito peculiar, né? É uma força política ainda muito forte, embora Perón tenha morrido em 1974 e desde então jaz ali no cemitério da Recoleta, a gente vê que o cemitério da Recoleta ainda é quase que uma extensão da Casa Rosada, que é a sede do governo. Mas para a gente voltar a falar de política, eu quero trazer outros dados, esticando um pouco o que o Matheus falou agora há pouco, dos índices econômicos que batem com a situação
política, principalmente aí nesses últimos 4 anos de governo Maurício Macri. Eu vou começar de trás para frente, tá? Nesta segunda-feira, depois que os índices da Bolsa caíram, o dólar subiu, o que o governo federal fez imediatamente? Fez um pedido ao Banco Central para que se elevasse drasticamente a taxa de juros na Argentina. Neste momento, a taxa de juros é em 74%. Vamos fazer um paralelo com o Brasil para que todo mundo entenda? Semana passada a gente teve uma redução da taxa Selic na casa de 6%. Na Argentina é de 74%. Só que a gente tem que fazer uma leitura além dos números oficiais. Se aqui a taxa de juros oficial é de 6%, aplicada pelo mercado é muito maior. Ninguém vai entrar num banco, conseguir um empréstimo, um financiamento, comprar um veículo, comprar um imóvel ou comprar ali uma lavadora de roupas a juros, a prazo, com juros de 6%, porque os juros aplicados pelo mercado são muito maiores diante dos juros oficial. Agora, imagina um país que tem um juros oficial de 74%, imagina o quanto isso vai ser aplicado em mercado. A consequência direta e imediata vai ser que o argentino não vai mais comprar coisas a prazo, coisas muito caras, como imóveis, automóveis e linhas brancas, por exemplo, que é geladeira, máquina de lavar roupa, televisores. Isso impacta na nossa economia, na nossa indústria brasileira, porque, por exemplo, a gente exporta muito maquinário, automóveis, autopeças, que se não forem consumidas na Argentina, vai acabar encavalando aqui na economia brasileira. Esse é um ponto. Voltando em abril deste ano, Maurício Macri, diante de altas taxas, não só da taxa de juros, que ele colocou a 60% em abril, mas também a perspectiva de uma inflação galopante, o que ele faz? Congelou preços, principalmente da cesta básica. E aí você causa desabastecimento e um problema que ele é refletido mais para frente, porque quando se termina esse prazo de congelamento de preços, não é que os preços voltam a ser o que eles eram antes, não. É aplicado no mercado esses juros que se acumularam durante esse período de congelamento. Primeiro, os argentinos, que já passaram por isso em outras ocasiões, correram aos supermercados e já sabiam que aquele preço tabelado para determinados produtos estariam em falta, porque, obviamente, todo mundo vai comprar aquilo e a indústria não estava preparada a abastecer a toque de caixa, no estalar de dedos, para aquele determinado produto. Então, teve desabastecimento, um enorme descontentamento populacional por conta de ir ao supermercado e não ter o que comer, não ter o que comprar. E depois, quando acabou o congelamento, aquele preço que estava congelado, ele salta, porque é aplicado nele todo esse juros acumulado. Bom, agora, o Matheus falava agora há pouco de uma palavra-chave que é o peronismo. Cristina Kirchner, talvez hoje é a política viva que mais, o melhor representa o peronismo, mas o Maurício Macri, que é um político de carreira também, embora ele seja um notório empresário, entrou na política pela porta da frente, que é sendo presidente da Argentina, ele sabe da importância do peronismo e chamou Miguel Pichetto para ser o seu vice, também ligado ao peronismo. E aí eu te trago de novo para a conversa aqui, Matheus, para você falar do peronismo. Ele continua forte e por quê? É um movimento político muito ligado a trabalhadores, na classe operária. Isso está diretamente ligado com o desabastecimento, com a fome, com a crise? E eu só queria emendar aqui na sua pergunta também, perguntar para o professor. Professor, o resultado que a gente está vendo hoje, ele é mais contra o atual presidente da Argentina ou mais a favor da volta de Cristina Kirchner? Porque é o que muitos estão falando, inclusive, que isso está acontecendo a partir de agora. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? O peronismo, respondendo ao Favalli, o peronismo continua sendo a força política mais poderosa da Argentina. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, se tudo correr como esperado e o Macri conseguir, enfim, terminar o mandato em 10 de dezembro desse ano, o Macri vai ser o primeiro presidente não peronista eleito a terminar o mandato na Argentina desde 1928. São aí 90 anos já que você não consegue ter um presidente na Argentina que não seja peronista, tenha sido eleito e consiga terminar o mandato. Então, isso diz muito da dificuldade que é ser governante na Argentina quando não se é peronista, porque o peronismo é uma cultura política, né, eu gosto de dizer, muito mais que um partido político, ele é mais uma cultura política que tem fortes raízes na sociedade, fortes raízes nos trabalhadores, tem vínculos muito importantes com o sindicalismo. Inclusive, a própria tentativa do Macri de atrair o Miguel Ángel Pichetto, que é um senador do Partido Justicialista, que é o partido que representa o peronismo oficialmente,
ele foi justamente uma tentativa de atrair esses setores, mas parece que não foi muito bem sucedido, né? Tanto a Cristina Kirchner conseguiu reter o percentual de votos que se esperava que ela tivesse, em torno de 30 e poucos por cento, mais a presença do Alberto Fernandes, que é um sujeito mais conciliador, é um sujeito que tem mais diálogo com setores que não são naturalmente, por assim dizer, peronistas, parece que fez muita diferença também para ampliar essa base eleitoral nesse momento. E aí vem a sua outra questão, que é um voto mais contra o Macri ou é um voto mais a favor da Cristina? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que, primeiro, o governo foi claramente punido ontem pelas urnas, pela gestão econômica que vem realizando nos últimos anos. Acho que isso foi bastante significativo, teve um peso crucial para que o resultado da eleição fosse esse. Por outro lado, o apoio à Cristina Kirchner, ele permanece relativamente forte na sociedade, em torno aí, pelo menos, de 30% da sociedade argentina permanece votando na Cristina com bastante convicção, e, ao mesmo tempo, o período da Cristina Kirchner foi um período em que, por conta das políticas governamentais, e não entrando no mérito da qualidade dessas políticas, mas o fato é que ela conseguiu melhorar a qualidade de vida da população, sobretudo a mais pobre, e quando a crise começou a se avizinhar, e por volta de 2013, 2014, ela tomou decisões que são polêmicas, que são muito criticadas, mas que tiveram como efeito conter os efeitos da piora da economia, pelo menos no curto prazo, sobre as famílias. Então, por exemplo, ela conseguiu segurar o preço do transporte público, segurou o preço da energia, segurou o preço do gás, e essas coisas fazem muita diferença na vida cotidiana da população, né? Logo que o Macri assumiu, por exemplo, em alguns lugares, a tarifa do gás chegou a subir 700% num país que tem inverno extremamente rigoroso. Então, chegou o inverno e muitas pessoas não podiam manter o aquecimento de casa ligado por causa do aumento explosivo do preço do gás. O Macri vai dizer, olha, não tinha como, não dava para segurar aquele preço, porque aquele era um preço artificial. Por isso que, independentemente do mérito ou não das decisões dela, o fato é que ela reteve junto à população essa imagem de uma governante em um momento em que as pessoas viviam melhor, em que a situação da vida das famílias era uma situação melhor. E aí eu acho que a combinação desses dois fatores é importante para entender um pouco a lógica do voto de ontem.